Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo expositivo do livro de Ruth, aqui do nosso Ministério Graça em Flor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Francine Veríssimo Walsh, eu sou a líder do Ministério Graça em Flor e eu tenho uma grande paixão por ensinar a palavra de Deus, especialmente às mulheres. Eu sou autora também do livro Ela, a Imagem dele, que está aqui, que foi lançado esse ano pelo Dois Dedos de Teologia, e também autora do romance Vencer que Tudo Podes, que vai sair agora em junho de 2022 pela editora Pilgrim, em parceria com a Thomas Nelson. E para mim, é um prazer ensinar a Bíblia para você, e a minha oração tem sido que a gente aprenda juntas nesse livro de Ruth, que a gente aprenda não somente sobre o livro de Ruth em si, mas sobre como ler a Bíblia num todo. E vou ensinar para você, de forma um pouco básica, o método que eu uso para ensinar e aprender da Bíblia, que a gente chama de método indutivo de leitura bíblica. No nosso Ministério Graça em Flor, no nosso canal aqui do YouTube, nós já temos uma série de estudos de Tiago, uma série de estudos de Jonas, e nós temos também uma série em que a minha amiga Jill Mickelson, aqui nos Estados Unidos, nos ensinou como usar o método indutivo. Então você pode ver todos esses nossos materiais, esses nossos recursos, mas hoje eu vou também te dar um pouco da base do método indutivo. Bom, primeiro eu queria explicar para você por que eu escolhi o livro de Ruth, por que eu quis estudar Ruth com vocês. A gente vive, em primeiro lugar, o meu motivo foi, a gente vive em uma época bastante parecida com a época da história da narrativa do livro de Ruth. Se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, o livro de Ruth ele acontece historicamente na mesma época em que o livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro muito, talvez a palavra seria escuro, difícil, macabro da Bíblia. Não sei se você já chegou a ler o livro de Juízes, mas é a época em que o povo de Israel não está realmente vivendo para Deus, eles estão vivendo de acordo com aquilo que eles achavam bom, que eles achavam que deveriam viver. Inclusive tem um verso no livro de Juízes que diz: cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. E é muito parecido com a época que nós temos vivido. A época em que todo mundo faz aquilo que é bom segundo o seu próprio coração, segundo as suas próprias ideias. E a ideia de coletividade a gente perdeu, é uma sociedade muito individualista. Então eu acredito que a gente no Brasil de 2022 vive, eu aqui nos Estados Unidos de 2022, a gente vive uma época muito parecida com a época do livro de Juízes. Então eu creio que tem muito pra gente a aprender sobre a ação de Deus no livro de Ruth, a ação de Deus na época dos juízes e a ação de Deus hoje, porque ele permanece sendo o mesmo Deus. O segundo motivo é que eu creio que o livro de Ruth nos mostra que Deus não está em silêncio em meio ao caos. A gente vai ver uma história que se desenrola de forma com algumas coincidências, e o leitor do livro, o autor do livro gostaria que o leitor percebesse a mão de Deus nessas coincidências, a soberania divina. Então a gente pode ver que Deus permanece existente e permanece presente, mesmo quando o mundo parece caótico, mesmo quando o mundo parece moralmente caótico. E ele sempre mantém alguns que permanecem fiéis a ele, mesmo no caos do mundo. Outro motivo de eu ter escolhido Ruth é que o livro encoraja os cristãos de todas as épocas a confiar na graça soberana de Deus. O que significa soberano? É aquilo. A gente diz que o soberano é o rei, né? O rei é soberano, ele tem o poder, ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano sobre tudo que acontece, ele reina ainda hoje. Cristo está ressurreto, ele ascendeu, ele ressurgiu e ascendeu e está sentado à destra do Pai, reinando. Então Cristo reina, Deus é soberano. Eu acredito que o livro de Ruth encoraja todos os cristãos de todas as épocas a confiar na graça soberana de Deus, mesmo quando as circunstâncias das suas vidas dão a entender ou nos fazem pensar que Deus está obscurecido, que a sua presença não está conosco. O livro de Ruth nos prova o contrário. Então eu creio que ele é um grande encorajamento aos cristãos de todas as épocas. Quarto lugar, o livro de Ruth é uma linda narrativa. É uma história bonita. E eu, como autora, como eu disse para vocês no começo do vídeo, como escritora, eu tenho muita apreciação pela narrativa de Ruth, pela história de Ruth. Então esse é um dos motivos de maneira pessoal que eu escolhi esse livro também. Quinto lugar, e esse é um ponto ainda mais pessoal, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu me casei com um americano e me mudei aqui para os Estados Unidos.
vai fazer 6 anos em novembro. E eu estudei o livro de Ruth logo antes de vir para cá. E foi uma bênção de Deus para minha vida ter estudado esse livro nessa época, por causa dessa ideia de imigração, essa ideia de Ruth, que não era uma israelita, mas que saiu de seu país natal e seguiu com sua sogra para um novo país. E eu queria até mostrar para vocês, essa é a mesma Bíblia que eu usei na época, 6 anos atrás, para estudar esse livro. E o verso de Ruth 1,16, né, que ela diz: onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, pousarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Foi um verso que falou muito comigo em relação a como eu me sentia em relação ao meu marido. Eu estava deixando tudo que eu conhecia no Brasil, minha família, minha cultura, e adentrando uma nova família, uma nova cultura. E esse verso foi muito especial para mim. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas eu tenho até uma bandeirinha dos Estados Unidos que eu coloquei na época desse verso, que foi esse encorajamento do Senhor para mim em relação à minha própria imigração aqui para esse país. Então esse foi um motivo um pouco mais pessoal para mim. E eu gostaria de te encorajar que, mesmo que você conheça essa história de trás para frente, mesmo que você já tenha anos de cristianismo, já tenha estudado o livro de Ruth, verso a verso até, eu creio que a palavra de Deus se renova. Eu creio que sempre há algo novo para a gente aprender, mesmo em passagens, em livros, em histórias que a gente pensa já conhecer de trás para frente. Então eu te encorajo que você esteja aberta, com a sua mente aberta, para aprender aquilo que o Senhor tem para te ensinar nessa nossa jornada que a gente vai fazer juntos. O meu plano é que a gente tenha um vídeo por capítulo. É um livro curto, são 4 capítulos, e esse de introdução e mais um para cada capítulo, então 5 vídeos no geral, 5 vídeos no total. E a gente vai verso a verso, a gente vai conversando, tá bom? Bom, primeiro a gente precisa falar sobre a maneira como eu faço os meus estudos. A primeira coisa que eu faço é um background, né? A gente vai ver qual que é o cenário em que esse livro foi escrito, como é que a gente entende esse livro dentro da narrativa bíblica como um todo, como é que a gente entende de onde esse autor está vindo, qual que é o objetivo dele com essa história, quais são as temáticas que a gente vê nesse livro. Então, é como se a gente pegasse um panorama do livro como um todo. A gente pega um zoom, né? A gente vai, nos nossos próximos vídeos, fazer um zoom no capítulo 1 e um zoom no capítulo 2, estudar de forma mais específica. Mas, primeiro, antes disso, a gente precisa ver o livro como um todo. Então, a gente pega o zoom e vai para cima. Ai, não sei se é assim que faz, né? E a gente vai olhar de cima, um panorama geral. Então, as perguntas que eu tento responder nessa introdução, nesse começo, são quem, ou seja, quem é o autor desse livro, qualquer livro da Bíblia que você esteja estudando, quem, para quem, ou seja, quem é a audiência original desse livro, para quem esse livro foi escrito. A gente às vezes se esquece que a Bíblia não é um livro que foi escrito para nós, e ela não é um livro que foi escrito por um autor, não é um livro inteiro, 66 livros escritos pelo mesmo autor, com o mesmo objetivo, para o mesmo pessoal. Esse livro, que é a palavra de Deus, ele tem autores diferentes, ele tem audiências diferentes. Então, por exemplo, o Pentateuco, que a gente diz, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés, especificamente para os israelitas, para que os israelitas, o povo escolhido de Deus, pudesse conhecer sua história, pudesse continuar contando essa história, para que eles pudessem ver quem é esse Deus que eles foram chamados a servir. Então, a audiência original do livro dos livros do Pentateuco são os israelitas, escritos por Moisés. Cada livro da Bíblia pensa as cartas de Romanos, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Pedro. Cada livro da Bíblia tem uma audiência original. Então, nossa primeira pergunta é: quem escreveu? A segunda é: para quem? Quem foi a audiência original desse livro? A gente vai responder também quando esse livro foi escrito. Não quando a história aconteceu, a gente pode ver isso também, né? Quando que essa narrativa de Ruth que está sendo contada aconteceu, mas também quando que ela foi escrita, né? Será que ela foi escrita enquanto estava acontecendo? Será que ela foi escrita muitos anos depois, décadas depois? Então, quando ela foi escrita? Por quê? Por que esse livro foi escrito? Qual era o objetivo do autor em escrever essa narrativa, esse livro? E por fim, o gênero. Qual que é o gênero literário deste livro? A gente vê na Bíblia que nós temos as epístolas, as cartas, nós temos narrativas, nós temos livros poéticos, nós temos livros proféticos. Então a gente vai ver qual que é o gênero. Então as perguntas são: quem, para quem, quando, por quê e gênero. Então a gente vai responder essas perguntas hoje para o livro de Ruth. Vamos começar? Bom, primeiro, quem é o autor desse livro de Ruth?
Na verdade, o autor do livro de Ruth é um autor desconhecido. Ele não é um livro que começa dizendo escrito por tal pessoa, né? Alguns livros, como as epístolas, a gente vê escrito por Paulo, aos irmãos de whatever place, né? Então, o livro de Ruth não é assim. O livro de Ruth é um autor desconhecido, mas muitos teólogos acreditam que quem escreveu foi Samuel. A ideia de que Samuel tenha escrito vem do conhecimento da época, né, de conhecimento dessa história, e também por causa de que no final do livro a gente vê uma genealogia, e essa genealogia chega até Davi. Então algumas pessoas vão dizer que Samuel poderia ter escrito. Outras pessoas vão dizer que Salomão poderia ter escrito. Então é algo que nós não sabemos. Então, quem? Não sabemos. É um autor desconhecido, mas é um autor que conhecia essa história e que conhecia o contexto ali do povo de Israel na época dos juízes. Para quem esse livro foi escrito? Eu espero que você esteja anotando, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de anotar, então eu não sei você, mas eu estaria escrevendo aí quem, autor desconhecido, possivelmente Samuel, Salomão, para quem, tá? Mas faz do jeito que você quiser. Para quem? Quem é a audiência original do livro de Ruth? Nós cremos que a audiência original eram os israelitas, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, o povo que ele separou para si, os israelitas. E aí a gente vê a conexão que o autor faz de Noemi e de Ruth com o rei Davi, que era um rei incrivelmente importante na história de Israel. Foi um rei incrivelmente importante na história de Israel. Então a gente vê no final ali na genealogia que o autor fez questão de fazer essa ligação entre Ruth e Noemi e o rei Davi. Quando que esse livro foi escrito? Tão pouco sabemos a data específica de escrita, porque, de fato, se foi Samuel, poderia ter sido uma data, se foi Salomão, seria outra data. Então, nós não temos uma data específica, os teólogos não têm uma data específica, mas a gente sabe que a história se passa durante o livro de Juízes, durante o período dos Juízes na história de Israel. Então, nós não sabemos quando foi escrito, mas nós sabemos que a narrativa, ela descreve uma história que ocorreu durante ali o período dos Juízes. Então, ler o livro de Juízes, na verdade, nos dá um melhor contexto para que a gente leia Ruth, então é algo que você pode fazer se você quiser. Mas a gente vê, como eu disse, que o livro fala sobre o rei Davi, portanto, ele precisa ter sido escrito depois do seu reinado. Então, depois do reinado de Davi, porque menciona o rei Davi, certo? Agora, quanto tempo depois do reinado de Davi a gente não consegue quantificar com certeza. Então, muitos dados desconhecidos, né? Não sabemos o autor e não sabemos exatamente a data. Por que esse livro foi escrito? Por que o autor resolveu sentar e escrever a narrativa do livro de Ruth? Eu creio que o livro de Ruth ele nos mostra que Deus ele é fiel, tanto de maneira corporativa, ou seja, em relação ao seu povo de Israel, e a promessa do Cristo como um todo, né? A promessa que Deus fez ao povo de Israel de que o Messias, que é a mesma palavra que Cristo, né, em hebreu e em grego, que o Cristo viria de Israel. E esse livro nos dá essa ideia corporativa, porque, como eu disse, ele nos aponta para o rei Davi, e assim nos aponta para o rei que viria de Davi, o rei prometido, que era o Cristo. Mas ele também é um livro que nos aponta Deus sendo fiel de uma maneira individual, na vida de uma pessoa específica, que era Noemi. Então o livro, o autor, ele quer nos mostrar que Deus ele é fiel ao corporativo, ele é fiel ao seu povo, mas ele também é fiel e preocupado com o individual. Hoje nós poderíamos dizer Deus que permanece sendo fiel à igreja, né, que é o seu povo, não mais só Israel, mas agora todos aqueles que creem em Cristo, tanto grego quanto judeu, né, tanto gentil que não nasceu judeu quanto judeu. Então Deus agora tem a sua igreja, que é o seu povo, a sua noiva, a noiva de Cristo, e Deus se preocupa com a causa da noiva de Cristo, a causa da igreja como uma coisa corporativa, mas Deus também se preocupa e é fiel à história individual de cada membro dessa igreja. E esse livro nos ensina isso e é algo que o autor queria passar ao escrever essa história. Outro tema que eu acho bastante importante nesse livro é que uma sociedade que era focada no masculino, né, uma sociedade patriarcal, em que os homens eles eram não somente cabeça no sentido mais que nós temos hoje, mas no sentido realmente político, no sentido de sociedade mesmo, né? A gente vai ver isso de forma muito clara nessa história, a gente vai ter que destrinchar um pouco a cultura ali judaica. Mas em uma sociedade focada no masculino, é significativo que esse livro foque na história de duas mulheres, Noemi e Ruth. E não só isso, que esse livro seja nomeado a uma dessas mulheres, que é Ruth,
E não somente que ele foi nomeado a Ruth, mas que Ruth era uma mulher completamente improvável, porque ela era uma mulher moabita, de um povo que era completamente contrário às leis de Deus, às leis judaicas, e ela era uma viúva, ou seja, ela estava bem numa posição bem baixa ali na escala de importância da sociedade. Então é muito bacana que esse livro tenha sido escrito e com foco nas mulheres, e nos mostrando a relação que isso tem com a história global de Deus, a relação que essas mulheres têm com a história global de Deus. A gente vai falar isso mais pra frente no nosso estudo, mas Ruth, ela é uma daquilo que a gente chama as mães de Cristo, as mães de Jesus. Aqui eu tenho esse quadro, não dá pra vocês verem muito enquadramento aqui, mas esse quadro aqui no meu escritório, ele tem 5 mulheres, e na minha cabeça elas representam as 5 mulheres que a gente chama de as mães de Jesus, que são as 5 mulheres citadas na genealogia do Cristo, ali em Mateus 1. E Ruth é uma dessas mulheres, né? Nós temos Tamar e Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Então essas 5 mulheres, e Ruth é uma delas. Então a gente vai ver essa conexão que essa história tem com a história de Cristo. Bom, agora a gente já viu o porquê. Qual é o gênero? Qual é o gênero deste livro, gênero literário? Esse livro de Ruth, ela é uma literatura narrativa. É um livro com fatos. Nós queremos que essa história, que Ruth foi uma pessoa real, Noemi foi uma pessoa real, Boaz foi uma pessoa real, tanto que eles estão na genealogia, eles são não os descendentes, qual é a palavra que eu quero? Ascendentes? Whatever. Eles são a família de Cristo, da qual Cristo veio. Uau, a palavra não me vem na cabeça. Mas, enfim, é uma narrativa histórica, é uma literatura histórica narrativa. E toda a história narrativa bíblica, ela contribui para a metanarrativa da Bíblia como um todo, né? A narrativa da Bíblia, da história do Filho de Deus adentrando o mundo para salvar pecadores, o Evangelho. A história desde a criação, queda, redenção e restauração, que é o arco geral da Bíblia. Toda a narrativa se encaixa de alguma forma nessa metanarrativa, nessa narrativa geral. E a gente vai ver como é que Ruth se encaixa nisso também. A gente vai ver em questão de tempo, agora destrinchando um pouco, que a narrativa inicial, então no capítulo 1, dos versos 1 a 5, que é assim, meio que a abertura, né, o começo da história, a gente vê 10 anos passando ali. Então, pensa comigo, do capítulo 1, dos versos de 1 a 5, são 10 anos que se passaram nesses 5 versos. E aí os eventos de 1 a 6, do verso 1, 6, até o final do livro, a gente pode ver que é mais ou menos um ano. Então, os 5 primeiros versos de Ruth, 10 anos ali, e o resto da história inteira, mais ou menos um ano. Esse é o tempo da narrativa. Quais são alguns temas gerais? Eu já falei um pouco, né, do porquê, mas agora eu quero falar de alguns temas que saltam para mim como temas mais importantes deste livro. Em primeiro lugar, a gente já falou um pouco a presença de Deus em meio ao sofrimento e ao trauma. A gente vai ver isso de forma lindíssima na história de Noemi, especificamente, do sofrimento, do trauma que ela passa e como ela vê a presença de Deus nisso. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus às suas promessas, as promessas que ele fez. A gente vê em Gênesis 49, 10, na bênção profética que Jacó fez aos seus 12 filhos, ele diz que o cetro nunca sairá de Judá. Ou seja, ele estava profetizando que os reis sempre seriam da descendência de Judá, seu filho Judá. E a gente vê justamente isso acontecendo com o rei Davi vindo da descendência ali de Ruth com Boaz, que era uma pessoa da tribo de Judá. Então a gente vê Deus sendo fiel às suas promessas feitas ali. A gente vê também outra promessa que foi feita, que a gente vê no livro de Ruth, é a promessa feita em Abraão, para Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas em Abraão. E a gente vê isso ao perceber que uma moabita foi abençoada, ou seja, uma mulher que não era da descendência ali de Abraão, mas foi abençoada por causa daquilo que Deus prometeu a Abraão e daquilo que ele fez através de Cristo. Então todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão. A gente vê essa promessa acontecendo com uma moabita, uma estrangeira. Bom, o terceiro tema, a soberania divina e a responsabilidade humana. É um tema muito teologicamente complexo, né? A gente tentar entender qual que é o limite ali, qual é o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque a gente sabe que nós não somos bonecos que Deus está ali nas cordinhas, né? Puppets, que a gente fala aqui em inglês. Nós não somos esses bonecos que Deus faz o que ele quer e a gente não tem nenhum tipo de escolha. Mas ao mesmo tempo, nós não temos
tamanha escolha que nós estamos acima da soberania de Deus. Então, como é que a gente acha esse equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana? E esse é um tema que a gente vai ver no livro de Ruth. Em quarto lugar, o amor hesed. Essa palavra hesed é uma das minhas palavras preferidas na Bíblia. É a palavra hebraica que está em vários versos aqui de Ruth, e a gente vai destrinchar um pouco mais conforme a gente vai indo, mas a versão ARA da Bíblia, que é a versão Almeida revisada e atualizada, acho que traduz como benevolência, e a NVI, que é a nova versão internacional, traduz como lealdade. É essa ideia do amor leal, o amor que é sacrificial, o amor que é uma escolha, o amor que não desiste. Então essa ideia do hesed, que é uma palavra que eu amo e que eu falo bastante no meu livro Ela, a Imagem dele. Perdi a conta, acho que é o quinto agora, o quinto tema, o último tema é a temática da redenção. A gente vai ver esse termo redenção, redentor, remissão, muito presente na narrativa de Ruth, e diversas formas, diversos tempos verbais ali desse termo, aparecendo mais de 20 vezes nos 4 capítulos. Então essa temática da redenção aparecendo mais de 20 vezes num livro que é tão curto, né? Então a gente vê que é um tema muito importante nessa história. Bom, essa foi a nossa ideia geral aqui do livro de Ruth, nossa introdução ao livro. E agora eu quero explicar para vocês de forma um pouco mais exemplificada o método indutivo. Como eu disse, nós temos alguns outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube que explicam melhor esse método que a gente está usando, mas eu quero passar por cima aqui rapidinho para a gente estar na mesma página do método que a gente vai usar. O método indutivo, ele tem 3 etapas, 3 passos, por assim dizer. O primeiro passo é a observação, o segundo é a interpretação e o terceiro a aplicação. Por que isso é importante? Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, porque nós somos criaturas muito autofocadas, né? Nós somos muito focados em nós mesmos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê um verso e já pensa direto, o que é que isso significa para mim? O que é que isso significa para Francine? Essa é uma forma muito perigosa de ler a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus foi escrita para nós, sim, mas ela não foi escrita especificamente para nós, de maneira que o autor sentou e escreveu o livro de Ruth pensando na Francine. Certo? O autor sentou e escreveu o livro de Ruth pensando nos israelitas, né? Assim como Paulo sentou e escreveu o livro de Romanos aos romanos. Ele não escreveu o livro de Romanos para Francine. Então, é importantíssimo que antes da gente responder a pergunta de aplicação, que é o que isso significa para mim, a gente precisa responder as 2 perguntas dos passos anteriores. Na observação, a gente vai responder o que é que esse texto diz. O que é que está escrito? O que é que diz? Vamos observar o texto. E a segunda, a interpretação, o que é que isso quer dizer? Não o que é que quer dizer para mim, o que é que quer dizer para a audiência original, o que o autor quis dizer originalmente com isso que ele escreveu. Então, a observação a gente vai responder o que o texto diz, na interpretação a gente vai responder o que o texto quer dizer para a audiência original, e aí sim na aplicação a gente vai responder, porque é importante, o que é que isso quer dizer para mim hoje. Quais são as verdades eternas que esse texto traz, que eu posso aplicar na minha vida, e quais são as verdades que não são para mim. Certo? Então vamos lá. Quando a gente faz a observação, a gente tem um método que é um método de anotações. A gente vai rabiscar a Bíblia. Se você não gosta de rabiscar a Bíblia, tudo bem, tem problema. Eu te aconselho a imprimir, especialmente porque Ruth é um livro tão curto. Pega aí uma impressora, imprime, talvez faz até um espaçamento maior entre as linhas, imprime para você rabiscar o papel. Esse daqui é um exemplo que eu tenho. Esse é o nosso estudo do Graça em Flor, nosso estudo de Filipenses. Filipenses verso a verso. A gente lançou ele em 2020, eu acho que foi, 2019, talvez. Algum tempo, eu não lembro exatamente. Mas nesse estudo eu ensinei para vocês como fazer. E eu dei um exemplo aqui de um texto que foi impresso. Esse aqui é Tiago, capítulo 1. E é um texto que a gente, não sei se tá focando certinho aqui, mas é um texto que foi impresso e aí as anotações foram feitas nele. Nesse nosso estudo de Filipenses, eu ensinei para as minhas... Eu ensinei para as minhas alunas de Filipenses... Para só um pouquinho. Pronto. Eu ensinei para as alunas de Filipenses 2 formas de fazer as anotações. Uma que é com uma só cor e símbolos, que é esse daqui. E uma outra, desculpa se não tá focando, eu não consigo ver se a caneta tá focando.
E uma outra que é o método de cores, que aí você pode usar cores diferentes para anotações diferentes. Pessoalmente, eu gosto muito mais que método de uma cor só, porque eu tenho preguiça de trocar de cor. Mas eu sei que tem gente que gosta de uma Bíblia colorida e tal, então dá para fazer o método das cores também. E eu vou explicar para vocês. Na observação, a gente vai ver o texto e vai tentar enxergar o que está escrito ali. O que diz. Uma das formas de fazer isso são com as anotações. A primeira anotação que eu faço é a anotação de pessoa. Toda vez que eu vejo naquele texto, no nosso estudo aqui juntos, nós vamos falar de Ruth e nós vamos fazer um capítulo por vez. Então, vamos supor que a gente está lendo ali capítulo 1, foca só no capítulo 1. Dentro do capítulo 1 de Ruth, toda vez que aparece o nome de uma pessoa, eu faço um retângulo. Esse é o método das observações com uma cor só. Então, cada observação vai ser um símbolo, por assim dizer. O símbolo da pessoa é o retângulo ao redor do nome. Então, este homem se chamava Elimeleque, eu vou lá e faço um retângulo ao redor de Elimeleque. Se você quiser fazer a observação por cores, você pode falar que caneta vermelha é pessoa, e aí você, toda vez que aparecer o nome de uma pessoa, você faz uma linha de vermelho. Pode ser também. Então aqui você vai ver que o meu capítulo 1 de Ruth, na minha Bíblia, derrubei tudo, bora. Tem não tá focando. Aê, focou. Tem vários retângulos, que são os retângulos ao redor dos nós. Qual que é o objetivo disso? Volta a câmera. Oi, tudo bom? Espero que tenha focado de volta no ponto. O objetivo disso é que quando você vai abrir a Bíblia e você vai olhar, depois que você fizer todas as anotações que eu vou te ensinar, as coisas vão ficando muito mais claras, porque fica tudo mais organizado, sabe? Você bate o olho e você vê que esse é um lugar, que esse é um contraste, que esse é uma promessa, que esse é um nome, que essa não é uma pessoa, que esse é um tempo. Então, o objetivo é esse, mas vamos lá. Primeiro pessoa, retângulo. É assim que a gente vai fazer. Segunda observação é a observação de lugar. Se aparece um lugar, eu faço um risco. Essa é a minha observação de lugar, um risco. Então, saiu a habitar na terra de Moabe. Eu vou lá e faço um risco embaixo de Moabe e essa é a minha anotação de lugar. Novamente, se você fizer de cor, fala que, sei lá, azul é lugar, vermelho é pessoa, verde é contraste, enfim, tá bom? Então, um risco embaixo para lugar. Próxima anotação é a anotação de contraste, que é, por exemplo, aqui em Ruth 1,14. Orfa se despediu, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui tem um contraste. A Orfa se despediu e a Ruth se apegou. Então são duas coisas que contrastam uma com a outra. Eu faço um risco ligando as duas coisas e um X em questão de verso de contraste. Então, se despediu versus se apegou. E aqui a observação de pessoa, Orfa e Ruth. A próxima anotação é a anotação de comando. Então, por exemplo, em Mateus 28:20, é dito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, veja que todas as nações é um lugar, então eu fiz a linha do lugar. E o comando eu uso uma exclamação. Então, é um comando, por exemplo... não consigo pensar em nenhum comando. Enfim, um comando aí, qualquer comando que você vê, você faz a exclamação. Como é que eu não consigo pensar? Olha que professora boa, não consigo pensar em nenhum outro comando da Bíblia. Ok, próximo. Atributo de Deus. Então, por exemplo, Êxodo 25 diz, eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Então, eu fiz os retângulos de pessoa, em todas as menções de Deus. E aí, quando tem um atributo de Deus, eu faço essas linhas assim, tipo, uau, Deus é um Deus zeloso. Aí eu faço as linhas. Essa é a forma que eu faço o atributo de Deus. Então, quando diz que ele é misericordioso, eu sou manso e humilde de coração, eu vou lá e faço, porque é um atributo de Deus. Próximo, lista. Alguns versos vão te dar uma lista. Então, por exemplo, Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então, eu vou lá e coloco um número em cima de cada uma das palavras da lista. Próximo, transição. Transição eu coloco em qualquer palavra que me parece uma palavra que está começando uma nova ideia ou que está transicionando da ideia anterior para uma próxima. Portanto, mas, todavia,
Sendo assim, ou seja, quando vem uma ideia e aí transiciona para uma próxima ideia, eu faço 2 linhas embaixo da palavra. Então, portanto, despojando-vos de toda impureza. Aqui um comando, despojando-vos de toda impureza. Então, eu fiz a exclamação do comando e as 2 linhas para uma ideia de transição, transicionando de uma ideia para outra. Tempo. Essa aqui deveria ter vindo lá no começo, porque ela é bem mais comum. Então, nos dias em que julgavam os juízes, aí nos dias, essa questão de tempo. Então, por exemplo, no primeiro mês, no 12º dia do primeiro mês, é o tempo, eu vou lá e circulo. Então, eu circulo o tempo. Promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, de Mateus 28:20. Então, vocês, pessoa, sempre e até fim dos tempos, tempo. E aí a promessa eu uso uma aliança, essa ideia de uma aliança de promessa, então eu faço um círculo com um triângulozinho em cima. E é sempre promessa para a audiência original, porque tem promessas que eram para eles que não são para nós. Então essas ideias são ideias que a gente está observando para a audiência original. E algumas ideias são para ambos, né? Algumas promessas, é igual essa de sempre estarei com vocês, era tanto para a audiência original quanto para a gente. E a última é a dúvida ou uma ideia confusa. Para que fôssemos primícias das suas criaturas, de Tiago 1,18. O que é primícias das suas criaturas? Não sei, vou lá e coloco uma interrogação que é para eu voltar e saber que eu não entendi na primeira vez que eu li o que é que significa essa ideia. Essas são as observações que eu proponho para a gente estudar junto esse livro de Ruth. Existem muitas outras observações que você pode fazer. Novamente, você pode escolher usar cor, você pode escolher usar uma cor só e usar os símbolos igual eu faço. Fica ao seu critério, tá bom? Então esse é o primeiro passo, a gente faz a observação, a gente pega esse capítulo 1 e faz todas as observações, todas essas anotações. Tendo feito isso, a gente vai então para o segundo passo, que é a interpretação, onde a gente vai tentar responder o que é que isso significa. Agora que eu vi o que está ali no papel, tempo, a pessoa, contraste, as ideias, estão tudo ali, o que é que isso quer dizer? Para responder essa pergunta, a gente vai fazer usos de comentários bíblicos trustworthy? Comentários bíblicos nos quais a gente confia, de websites confiáveis, essa é a palavra que eu queria, blogs que a gente confia, pessoas que a gente sabe que são pessoas que sabem do que estão falando, referência cruzada, que é quando, por exemplo, tem um verso aqui e aí faz uma referência a outro verso da Bíblia, a gente vai lá e vê esse outro verso para ajudar a gente a entender o que esse está dizendo. A gente vai usar dicionários bíblicos. Um dicionário bíblico, ele é... Tem um aqui, eu acho. Esse aqui é bem grande, mas basicamente você acha uma palavra e aí esse dicionário vai te explicar o que essa palavra quer dizer, né, no contexto bíblico. Você pode usar também paráfrases, quem usa bastante isso é a Jen Wilkin, no livro dela Mulheres da Palavra. Paráfrases no sentido de, eu leio o capítulo 1 de Ruth, e aí eu escrevo com as minhas próprias palavras o capítulo 1 de Ruth, para tentar entender com as minhas próprias palavras. E aí você pode usar, como eu falei, comentários. Deixa eu pegar um aqui para vocês. Eu uso. Esse aqui é um comentário que eu usei enquanto eu estava preparando para essas aulas. Não esse específico, esse de Efésios e Filemão. O de Ruth. Mas esse da ESV é um comentário bíblico que eu confio bastante, então eu uso bastante. Então qualquer comentário bíblico, blog, website, qualquer coisa que vai te ajudar a entender o texto. Até mesmo o dicionário da língua portuguesa, às vezes primícias, por exemplo. É uma palavra que se você for buscar no dicionário, talvez te ajude a iluminar o que esse verso está querendo dizer. Então no passo da interpretação é isso que a gente faz. A gente vai tentar interpretar, entender o que o autor estava dizendo. Passada a interpretação, a gente finalmente chega à aplicação. O que é que isso significa para mim? O que é que o capítulo 1 de Ruth tem a dizer para mim? E aí, para isso, a gente vai tentar entender quais são as verdades eternas desse capítulo. O que é uma verdade que não era só uma verdade naquela época, para eles, específico, mas uma verdade eterna. Então, por exemplo, no capítulo 1 de Ruth, a gente vê que Deus é um Deus presente, no meio ao caos e às circunstâncias difíceis da vida. Essa é uma verdade eterna. Era verdade para Ruth, era verdade para Noemi, permanece sendo verdade para mim. Então, na aplicação, a gente vai buscar as verdades eternas. E a forma de entender, mas Francine, como é que eu vou saber se é uma verdade eterna ou se é uma verdade só para eles? É algo que não significa para você o que não significaria para a audiência original.
Então, por exemplo, isso aqui quer dizer que eu não posso assistir Netflix. Tá. Não significaria isso para a audiência original, então não vamos presumir que significa isso para você, sabe? Então, geralmente a gente pode dizer que aquilo que é uma verdade eterna é algo que não vai significar para você o que não significou para a audiência original, para o autor original. Tá bom? Olha, talvez tenha sido muita informação. Talvez eu tenha jogado muita informação de uma vez só. Mas saiba que conforme a gente for estudando um capítulo de cada vez, a gente vai entender melhor esse método, tá bom? Eu tô aqui para ensinar vocês. É um prazer para mim ensinar vocês. Eu amo ensinar vocês. Então a gente vai aprender juntos o que Deus tem para falar pra gente nesse livro de Ruth, tá bom? Então fique tranquilo que conforme a gente vai aprendendo juntos, as coisas vão ficando mais claras, o método vai ficando mais claro. Eu te encorajo a, antes de assistir o próximo vídeo sobre o capítulo 1, ler o capítulo 1 de Ruth e fazer essas anotações. Volta esse vídeo aqui, pausa, vê aqui que cada anotação como é que funciona, e aí faz as anotações do capítulo 1 de Ruth, tá bom? Então, por exemplo, igual esse exemplo que eu dei aqui, de Filipenses, faça essas anotações para o capítulo 1 de Ruth. Quer na sua Bíblia mesmo, que é o que eu faço na minha Bíblia mesmo, ou imprime e faz um papel, tá bom? É isso, gente. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo em que a gente vai estudar o capítulo 1 de Ruth. E vamos juntas para a glória de Deus, pelo reino e pelo rei. Um beijo. Até lá.